convido você a pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 41. E nós vamos ler a palavra de Deus. E nós vamos ver o que o Senhor está falando conosco hoje. Qual é a palavra de Deus para nós hoje, neste momento. E o título eu achei tão lindo, porque eu não sabia o que estava escrito. Eu sabia o que estava escrito, eu lembrava do texto de Isaías 43. Mas de Isaías 41 eu lembrava pouca coisa, deitada no escuro. E o Senhor falou Isaías 41. Eu peguei a Bíblia e abri nesse texto. Qual é o título? Qual é o título do texto, irmão Marcinho? O ajudador de Israel. O ajudador. E aí o Senhor, quando eu olhei para isso, eu falei, Senhor, obrigado. Porque o Senhor ouve as nossas orações. Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve o nosso coração, Ele sabe o que a gente está sentindo. E aí Ele vem e fala, né? Eu sou o teu ajudador. Eu estou aqui para te ajudar. E aí vem Isaías capítulo 41, verso 1, começa assim: calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduz a pó, com o arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança, por um caminho que seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. As ilhas viram isso e temem. Os confins da terra tremem. Eles se aproximam e veem à frente. Cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão: seja forte. O artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem: esta está boa, e fixa o ídolo com prego para que não tombe. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra e dos recantos mais distantes e os chamei. E eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou eu o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu, Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita, lhe diz: não tema,
eu o ajudarei. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei como debulhador, novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará, e uma ventania os espalhará. Mas você se regozijará no Senhor, e no Santo de Israel se gloriará. O pobre e necessitado buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhe responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porém no deserto o cedro e a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem-se, apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó. Tragam seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer, ou que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que os consideremos e saibamos o seu resultado final, ou que nos declarem as coisas vindouras, revelem-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses. Façam alguma coisa, boa ou má, para que nos rendamos cheios de temor. Mas vejam só, eles não são nada, e as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que os acolhe. Despertei um homem, e do norte ele vem, desde o nascente proclamará o meu nome. Pisa em governantes como em argamassa, como o oleiro amassa o barro. Quem falou disso desde o princípio, para que o soubéssemos, ou antecipadamente, para que pudéssemos dizer, ele está certo? Ninguém o revelou, ninguém o fez ouvir, ninguém ouviu palavra alguma de vocês. Desde o princípio eu disse a Sião: veja estas coisas acontecendo. A Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas. Olho e não há ninguém, olho e não há ninguém entre eles, nenhum conselheiro que dê resposta quando pergunto. Veja, são todos falsos, seus feitos são nulos, suas imagens fundidas nada passam de um sopro, de uma nulidade. São inúteis. Glória ao Senhor. E eu fiquei maravilhada com a palavra de Deus. Porque o que Ele está dizendo para nós aqui? Você não está sozinho, eu vou te ajudar. Eu ajudarei. E o Senhor fala: se apresente diante de mim aquele que tem alguma queixa. Se apresente, coloque diante de mim qual é a sua queixa. Porque eu sou o Senhor. E quando eu abro a minha boca e quando eu falo, os povos se calam. As ilhas se derretem diante de mim. Todos são subjugados. Os reis são subjugados diante de mim. A espada eu reduzo a pó, e o arco dispersa como palha. As ilhas viram isso e temem, e os confins da terra tremem diante do grande Deus, diante do grande eu sou, diante do ajudador de Israel. Aleluia! E ele vai dando exemplos aqui de um artesão que trabalha com o ouro. Ele vai dando exemplo daquele que trabalha com o barro. E ele vai dando exemplo e ele fala: se apresente de mim imagens de escultura. Se apresente de mim, se apresente diante de mim. Você, vamos lá, fala o que aconteceu
aconteceu no passado e conta para mim o que vai acontecer no futuro. Vamos ver se você tem poder para isso. Porque os povos estão se debruçando, se derramando, estão se agarrando a ídolos inúteis, que não falam, que não veem, que não podem nada, que até para ficar em pé tem que ter alguma coisa para encostar nele, porque senão ela cai. E os homens estão entrando nesse engano, espírito de engano. E os que guerreiam contra o Senhor serão reduzidos a nada, a pó, assim diz o Senhor. E ele fala: exponha a sua causa, se apresente as suas provas diante de mim. Quem é que pode contra Deus? Quem é como o nosso Deus? Poderoso para salvar, poderoso para transformar, para mudar, para reduzir, para quebrar, para fazer, levantar do nada algo, e de tudo ele faz nada. Quem é como o nosso Deus? Olho nenhum nunca viu, porque não existe um Deus como o nosso Deus. E ele fala aqui para você e para mim: tu és o meu povo, tu és o meu servo, descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os tirei dos confins da terra e dos recantos mais distantes, e eu vos chamei. Então, meus amados, nós temos que nos alegrar, porque o Senhor nos chamou. O Senhor nos escolheu, não foi Ele, não fomos nós que escolhemos servir a Ele. Não, o Senhor nos escolheu, fomos escolhidos. Pense no mundo, pense em todo um globo terrestre, o tanto de pessoa que tem, o quanto de pessoas que existem na terra. Você foi escolhido dentre todos. O Senhor vos escolheu e te chama de servo, e te chama de amigo, e diz para você: não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão vitoriosa. Igreja, não tema. Não tema os dias difíceis. Não tema a situação. Não tema as coisas que estão vindo. O Senhor diz que está conosco, Ele é o nosso ajudador. Vai ter dias que você vai sentir a presença dEle com você, te ajudando. E vai ter dias que você vai olhar e vai falar assim: nossa, Senhor, eu estou me sentindo tão só. Parece que o Senhor não está aqui. Mas só parece. Porque o Senhor está com você sim. Quando você sente a presença dEle, e também quando você não sente. E não significa que quando Deus está em silêncio, Ele não está com você, Ele não está trabalhando por você. Não. E quando Ele deu uma promessa, que eu estou com você, eu te escolhi. Não tema, eu estou com você, não tenha medo, eu sou o Senhor. Eu o fortaleço, eu te ajudo, eu te seguro pela tua mão direita e te digo: tu és meu filho. Tu és meu filho amado. Meu filho amado. Que coisa linda. Quando você olha e vê o quanto a gente é fraco e o quanto a gente é dependente do amor de Deus, da direção de Deus para as nossas vidas. E aí você sente assim: poxa,
somos seres limitados e dependentes, totalmente. E Deus sabe que nós somos limitados, e Deus sabe que somos dependentes, porque Ele nos fez assim, porque Ele desejava e Ele deseja que nós sejamos dependentes dEle todos os dias. E a nossa limitação, ela vai até onde Deus começa a trabalhar e agir, porque o possível é para nós, e o impossível é para o nosso Deus. Por isso Ele nos fez limitado e dependentes. E se a gente pegar o capítulo 40, os últimos 2 versículos do capítulo 40, 29, 30 e 31, diz o que? Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aquele que espera no Senhor renova suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É o poder de Deus sobre nós, é o poder de Deus sobre a igreja, sobre os seus filhos amados. Porque Ele fala aqui que até o jovem ele se cansa. Não é só o velho que se cansa, não. O jovem também se cansa. A gente fica exausto muitas vezes, mas o Senhor diz o quê? Que Ele é aquele que renova as nossas forças. Então você está sem força? Peça ao Senhor hoje e Ele vai renovar as suas forças. Você está exausto? Ele vai te ajudar a caminhar, Ele vai te ajudar a correr, a andar. Ele vai te fortalecer, porque Ele te promete que Ele é o teu ajudador, Ele é o nosso ajudador, e Ele está conosco todos os dias. É por isso que nós todos os dias nós falamos: não olha para o homem, olha para Jesus, olha para o alvo. O nosso alvo está aqui, Jesus Cristo, Ele é o nosso alvo. E essa corrida que eu e você corre todos os dias, o pódio é lá. O final dessa pista, dessa corrida é lá. É quando estivermos com Ele. É quando estivermos com Ele. É quando nós fecharmos os olhos aqui nessa terra e passar pelos portões celestiais, com os anjos ao nosso lado, nos escoltando, dizendo: venha bendito, vinde bendito de meu Pai, possuir a terra por herança. É uma promessa do Senhor para aqueles que obedecem, para aqueles que continuam firmes, para aqueles que não desanimaram pelo caminho, não ficaram no caminho. Hoje nós estávamos vindo, e no caminho, na estrada, quando nós estávamos vindo, nós vimos uma esquina cheia de trabalho. Tinha vários trabalhos, acho que uns 7, 8, 9, mais ou menos isso. Bebidas, comidas. Nós olhamos assim: meu Deus, meu Senhor, como que essas pessoas, elas não enxergam o quanto elas estão vivendo no engano? O sacrifício já foi feito. Deus não pede sacrifício para nós, porque o sacrifício já foi feito. Foi Jesus Cristo morrendo na cruz por nós. Ele morreu. O sacrifício maior e poderoso e único que poderia ter sido feito em favor do ser humano já foi feito, que foi Jesus Cristo morrendo na cruz. E Ele não pede nenhum sacrifício para nós. Ele não pede que a gente tem que matar galinha, que a gente tem que oferecer sangue de animais ou até de seres humanos, porque infelizmente isso acontece.
Não, isto é a abominação. A abominação à palavra de Deus, a abominação diante dos olhos de Deus. Porque o sacrifício dele foi único e suficiente para toda uma humanidade, para a salvação do homem, perdoando o pecado do homem, perdoando a desobediência, a rebeldia e trazendo salvação. E aí nós olhamos para aquela situação e falamos: meu Deus, como as pessoas estão enganadas, gastando o seu dinheiro, gastando tudo que tem, comprando aqueles apetrechos todos para oferecer para demônios, porque Deus não recebe isso, mas os demônios sim. Os demônios sim. E aonde Deus está nisso? Aonde Deus está? E aí ele fala aqui, ó, no 41, ele fala sobre isso. Olho, e não há ninguém entre eles, nenhum conselheiro que dê resposta quando pergunto. Veja, são todos falsos, seus feitos são nulos, suas imagens fundidas não passam de um sopro de inutilidade, tempo perdido. E quando ele fala isso, ele está falando do quê? Dos falsos deuses, daqueles que se levantam dizendo que é Deus e que tem poder. E aí o Senhor fala: cadê? Eu não estou vendo ninguém que me dê resposta. Você é tão poderoso? Vamos lá, mostra-me os teus feitos. O Senhor pergunta aqui. Estão todos cegos, mudos, surdos e não andam, não podem fazer nada. Eu sim, desde o princípio, eu disse a Sião: veja as coisas que estão acontecendo. Veja. E hoje o Senhor olha e fala para nós: meus amados filhos, igreja, Sião, Israel, olha para as coisas que estão acontecendo, olha para o que está acontecendo, ao que está à sua volta. Vejam e discernam vocês mesmos aquilo que vem de mim e aquilo que não vem, aquilo que é Deus e aquilo que não é Deus, porque o Senhor tem dado sinais nos céus e na terra, para que a sua igreja olhe e venha ter o discernimento, porque o espírito do discernimento está sobre nós, o espírito do Senhor é sobre nós, o espírito de sabedoria é sobre nós. Isaías capítulo 11, do 1 ao 3, fala sobre os 7 Espíritos de Deus que está disponível sobre aquele que crê em Jesus, recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então o discernimento está em nós, o conhecimento está em nós. E por que sermos enganados? Por falsas crenças, por falsos deuses. E o Senhor fala: olha Israel, preste atenção, eu estou mostrando para vocês, para que vocês não sejam enganados. E a nossa oração todos os dias deve ser: Senhor, tira toda a escama dos meus olhos, tira todo o tampão do meu ouvido, que a minha mente seja cativa ao senhorio de Jesus Cristo, que o meu coração, Senhor, seja como o teu coração, quebrantado diante de ti, para que eu possa ouvir, para que eu possa entender, para que eu possa ver, ó Pai, e me desviar dos maus caminhos, e me desviar de tudo aquilo que tenta me levar para longe de Ti, para longe do Senhor. Por quê? Porque nós não precisamos de nada disso, meus amados. Nós só precisamos do Senhor, o Deus de Israel, o Criador de todas as coisas, o grande eu sou. Nós só precisamos dele. E ele fala: eu estou aqui, ó, eu sou o teu ajudador. Isaías capítulo 41, eu sou o teu ajudador, eu
te escolhi, tu és o meu servo, eu não te rejeitei, eu te escolhi, eu te acolhi. Não tema, eu estou com você, não tenha medo, eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita. E lá no Salmo 91 diz que debaixo das asas do Senhor nós estamos o que? Acolhidos, escondidos. Debaixo das suas asas estamos seguros. Então o Senhor pergunta para nós: do que você está com medo? De um vírus? De uma bactéria? Do que você está com medo? Das coisas que estão se falando na televisão, nas mídias? A promessa do Senhor já está aqui. Ele está dizendo: eu te guardarei, eu sou o teu ajudador, é eu que vou prover para você tudo que você precisa. Não tema, não tema. É eu que vou providenciar para você o alimento todos os dias. É eu que vou providenciar para você a roupa, o sapato, a casa, o abrigo. Eu é que vou providenciar, porque tudo é meu, tudo é de Deus. Ele é aquele que providencia todas as coisas para nós. É Ele que nos livra do mal, é Ele que nos livra do homem violento. É Ele que nos livra. Ele desvia todo o furor do diabo, de Satanás contra nós. Ele desvia. Ele é como um escudo sobre nós, na nossa frente, e nos defende. E diz: aqui você não toca. É Ele quem coloca um círculo de fogo sobre nós, irmãos. E que não deixa que a seta do inimigo nos ataque e chegue até nós. É Ele que nos protege. Então para onde iremos? Então eu te pergunto hoje: para onde iremos? Para onde fugiremos da tua face, Senhor? Porque Isaías também fala sobre isso. Para onde iremos? Para onde fugiremos? Para que lugar que nós vamos? Que nós vamos estar abrigados e escondidos de Deus? Porque os homens acham que vão poder se esconder em cavernas, em montanhas. Não existe lugar que nós possamos fugir de Deus, porque Ele está em todo lugar, e o olho dele vê todas as coisas. Como não amar a esse Deus que me escolheu e me disse: eu estou com você, eu cuido de você. Aonde você ora e fala: Deus, me perdoa, me perdoa. Eu só quero te obedecer, Senhor. Eu só quero te buscar, eu só quero estar na tua presença. Eu só quero estar no centro da vontade de Deus. Esse é o lugar que Deus tem para mim e para você. O centro da vontade dEle. E no centro da vontade dEle, nada vai poder nos tocar. Nada. E nem ninguém pode nos tocar. A menina dos olhos de Deus, o diabo não pode tocar. O inimigo não pode tocar. Ele tenta, mas ele não consegue. Porque o nosso Deus é como um escudo protetor na nossa frente. E por trás também, dos lados, e em cima e embaixo, somos entregues à morte todos os dias. E o Senhor nos livra da morte todos os dias. As vidas estão cegas, os seus corações estão como pedra, não se quebrantam diante de Deus, estão sendo usadas por Satanás. E nós olhamos e vemos as vidas se perdendo, porque não olham para Deus, não querem o Senhor, estão rejeitando.
a palavra, estão rejeitando o nosso Salvador. Estão rejeitando o único que pode parar tudo, o único que pode salvar, o único que pode livrar. Estão rejeitando Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, o único Filho de Deus. E vão pagar por isso. Vão pagar. Porque Deus coloca para nós decidirmos se queremos servir ao Senhor ou se rejeitamos este Senhor. E todos aqueles que rejeitarem o Senhor Jesus já está destinado a um lago de fogo, junto com o diabo e os seus anjos. Mas aquele que escolher servir a Jesus Cristo, vir para Ele, também está selado pelo Espírito Santo e está destinado a gozar, a estar com Deus eternamente e a participar do banquete, a estar na Nova Jerusalém para sempre com o Senhor. Então hoje eu te digo, não tema nada e nem a ninguém, não tema situações, não tema as coisas que estão acontecendo. Se agarre a Deus, se agarre ao Senhor. Quando estiver desanimado, diga: Senhor, me ajuda, me levanta, não me deixa cair. Quando estiver querendo chorar e falar: Senhor, não estou aguentando, me ajuda, venha ao meu encontro, ser o meu advogado, ser o meu juiz. Vem com a tua espada, Senhor, e luta em meu favor, guerreia por mim, e o Senhor vai destacar anjos ao mesmo tempo, na mesma hora, para lutar por mim e por você. Porque esse é o nosso Deus, que diz: não tema, que eu te ajudarei. Ó Israel, ó meu amigo, meus filhos, meus amados, em nome de Jesus, receba a palavra de Deus nessa manhã. O Senhor deseja te fortalecer. Ele trouxe essa palavra para fortalecer o teu espírito, para que você olhe para Ele e fale: não vou desistir, eu vou continuar, Senhor, eu não vou desistir. Eu posso ficar sozinho, mas eu não vou desistir. Eu posso ficar sozinho, todo mundo que estava comigo, eu estava rodeado de gente, e um foi desistindo, e outro também, e o outro foi ficando pelo caminho, mas eu não vou ficar pelo caminho, eu vou atravessar os portais. Eu vou atravessar os portais e eu vou entrar nos portões celestiais. Eu vou completar a carreira, guardando a minha fé até o último dia nesta terra. Porque Deus tem uma vida eterna para mim viver. E o Senhor tem coisas que nem está escrita aqui. Porque a palavra de Deus diz que nenhum homem imaginou. Ele não pode imaginar, ele não pode entender aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o temem. Deus tem preparado o melhor para os seus filhos, para aqueles que escolheram obedecer a sua palavra até o fim. Porque o Senhor Jesus disse: eu estarei convosco até o fim. Até o fim. Então, tem de bom ânimo, se levanta, tem de bom ânimo, se fortaleça em Deus, no Senhor, ó, agarra com isso aqui, ó, agarra com a Bíblia, com a palavra de Deus, se agarra com ela. Esse é o maior tesouro que você pode ter, esse é o maior tesouro que existe nessa terra, e aqui estão escritas palavras de vida eterna, estão aqui. Amém? Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque Tu és o nosso ajudador. Tu és aquele que cuida de nós. Tu és aquele que não nos desampara. Nem um segundo o Senhor se esquece de nós.
Obrigado, Pai, porque o Senhor diz que o Senhor cuida, o Senhor protege, o Senhor livra, o Senhor supre toda e qualquer necessidade do nosso coração e as necessidades que temos no nosso dia a dia, Pai, aqui nesta terra, como corpo físico. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá essa palavra maravilhosa, que o Senhor está conosco, que não é para nós termos medo, que não é para a gente desanimar, mas é para a gente se apegar contigo, olhando para Cristo, olhando para o Senhor, olhando para o nosso alvo, se alimentando todos os dias com a tua palavra, e sabendo que o Senhor é aquele que nos orienta e que nos dirige, e que o teu Espírito Santo de Deus habita em nós, está aqui dentro de nós, morando em nós, nos ensinando todas as coisas, nos dirigindo, dando-nos discernimento, entendimento, sabedoria para as decisões da nossa vida todos os dias. Muito obrigado, Pai, porque por mais que o Senhor permita que passamos por dias difíceis, nós não estamos passando sozinhos. O Senhor está passando junto conosco. O Senhor está caminhando conosco por todo o caminho. O Senhor está conosco. Nós não estamos só, porque essa é uma promessa tua. Oh, aleluia. Como é bom sentir a tua presença dentro de mim, Senhor. Como é bom saber que tu estás comigo. Como é bom saber que tu estás com o meu irmão, com a minha irmã. Como é bom saber que tu estás com a tua igreja, e que nada e nem ninguém pode abalar a tua igreja, porque o Senhor é aqueles que os homens temem e tremem diante de ti. Ó Deus de Israel, poderoso entre as nações, tu és poderoso entre as nações, e não há ninguém que seja como tu, Senhor. Por isso nós rendemos toda a glória, todo o louvor, todo o domínio, toda a majestade. É tua, é para ti, Senhor, toda a glória. Te louvamos, te bendizemos. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. Recebe o amor do nosso coração. Recebe, Senhor. Somos gratos a ti por ter sido escolhidos por ti. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Senhor. Nós não temos palavras, não existe palavra no dicionário para descrever a nossa gratidão a um Deus tão extraordinário, a um Deus tão poderoso, maravilhoso, lindo. Tu és. Obrigado. Muito obrigado. Damos graças a ti. Toda glória seja dada a ti. Senhor, por favor, fortalece aquele que está cansado. Fortalece, Senhor, aquele que está exausto. Renova as forças. Em nome de Jesus, seja renovada as tuas forças. Seja levantado. Sinta a presença de Deus aí, onde você está. Que o Senhor, o grande eu sou, seja contigo, e que você seja com Ele, por todo o caminho, todos os dias que você vai ter ainda aqui nesta terra. Que você esteja com Deus, com Ele, e Ele promete que estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus nós oramos e declaramos a bênção do Senhor sobre ti. Nós oramos e te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, somos gratos a ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus. Se agarre com o Senhor. Não desista por nada. Ele é a única segurança que podemos ter. E não há outro caminho a não ser a Jesus.